Tu tá estudando para Enem, rapaz? Eu espero que sim. Bom, antes de tudo, né, eu tenho que te falar três coisas. A primeira é que você não pode esquecer de levar duas canetas pretas, sua documentação e tudo o que é necessário para entrar no local de prova. A segunda é usar roupas leves e levar água para tu beber na hora. E a terceira é uma coisa que tu já tá muito cansado de saber, que a gente fala direto, mas boa parte da prova de história do Enem é História do Brasil. E comigo, tu aprendeu sobre o período regencial. E com os professores Ana Rita e Leonardo, você aprendeu boa parte do primeiro reinado. Então, não tem o que errar, não é verdade? Mas tu precisa treinar, certo? E para isso tem que resolver algumas questões e a gente vai te ajudar nisso. Hoje vamos resolver duas questõezinhas sobre o período regencial que a gente aprendeu na aula passada. Pode ser? Então vamos lá? E aí, meus queridos e queridas, boa tarde. A gente vai ver agora duas questõezinhas, certo, do Enem. E vamos começar por essa daqui, que é do Enem 2010, que é sobre, claro, o período regencial, que foi o período que a gente estudou na aula passada, tudo bem? Então vamos para o texto da questão, que diz o seguinte. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito à participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para a qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Lido o texto, vamos agora para o enunciado, que diz o seguinte: o contexto do período regencial foi marcado por A. Aqui a gente vai ver o que é que pode eliminar, né? Quais são as corretas, quais são as erradas, aliás, quais são as menos erradas e qual é a correta. A alternativa A fala sobre o seguinte: o contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Desse enunciado, tá certo só isso aqui. Revoltas populares. Teve, né? Isso é claro, a gente estudou. Foram muitas. Mas reclamar a volta da monarquia, aí já está totalmente errado. Porque a monarquia, no período regencial, não deixou de existir, né? O que é que nós temos aqui? É um período de exceção. Nós temos o período regencial para esperar que Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, ele tenha idade suficiente para governar o país. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. O período regencial foi marcado por isso? Várias crises e submissão das forças ao poder central? Submissão das forças ao poder central, não, certo? Várias crises sim, mas isso aqui não, né, certo? Nós não temos a submissão de forças políticas, certo? Alternativa C. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Opa! Luta. O que é que teve de luta no período regencial? Foram as diversas revoltas regenciais, não é? Só que eles não eram comandados por grupos políticos, né? As revoltas elas não eram patrocinadas por grupos políticos, e sim por camadas populares, por grupos sociais que queriam disputar o contexto político, né? O palco político. E também, claro, movimentos separatistas promovidos pela própria população. Então, uma luta de grupos políticos torna a alternativa C bem errada. Alternativa D. Pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café. Quem promoveu a ascensão social dos barões do café? Foram os regentes? Não, não foi. Sabe por quê? Porque a cultura cafeeira e principalmente os barões do café, eles surgiram, certo? Eles surgiram
pela inserção da cultura e do cultivo do café como uma novidade econômica no país. E não pelos regentes, não pelo governo regente, certo? É uma força econômica que nasce no país, que nasce de forma espontânea, tudo bem? E não introduzido por uma classe política. Então a alternativa D está errada. E aí a gente vai, né, para a alternativa E, que é, talvez, a certa, né? Foi a única que restou, que diz o seguinte: o período regencial é marcado pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam reforço de velhas realidades sociais. É a mais bonitinha, né? Ela fala de um monte de coisa. A gente vai analisar coisa por coisa aqui. Primeiramente, a convulsão política. Convulsão política porque você tem a disputa de alguns grupos políticos, né, dentro da Assembleia, dentro do governo, do próprio governo, e também pela questão das inúmeras revoltas populares que ocorreram no Brasil daquele período. Então, convulsão política, tudo bem. Novas realidades econômicas. O que o texto fala? Surgimento dos barões do café, certo? E isso representa a inserção da cultura cafeeira na nossa economia. Então, novas realidades econômicas, está certo. E aí ela termina com: exigiam o reforço de velhas realidades sociais. Uma coisa que não mudou no período regencial foi a escravidão e o tráfico negreiro. E bem aqui no texto você vai ter o seguinte, né, que os barões do café, a cultura cafeira, ela surge para a manutenção da escravidão e o tráfico negreiro, né? Aqui está bem claro no finalzinho do texto. Então, a alternativa E, por toda a sua extensão, ela é a mais correta. Convulsão política, revoltas sociais, revoltas dentro do próprio governo, não é? Mas principalmente as revoltas regenciais, as revoltas sociais que causaram conflitos, novas realidades econômicas, pois o texto ele traz a questão da cultura cafeeira que está chegando no país e o reforço de velhas realidades sociais, que no caso é o contexto da escravidão que vai perdurar até o final do segundo reinado, tudo bem? Que não mudou, a escravidão não mudou nada no período regencial. Então, a alternativa certa é a alternativa E, certo? A segunda questão foi do Enem PPL de 2019. PPL, no caso, é a modalidade do Enem para pessoas privadas de liberdade e que fala também sobre o período regencial, tudo bem? Vamos ler o texto da questão. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam respeito à Constituição, esperando alcançar assim a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa à semelhança da jovem República Norte-Americana, aqui se referindo aos Estados Unidos. Haviam aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente. Assim também como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Matos Gonçalves, O Império e Boa Sociedade, a consolidação do Estado Imperial Brasileiro. Vamos para o enunciado. O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. O texto, essencialmente o texto, ele mostra uma série de contradições da luta política no período regencial brasileiro. Uns querem centralização, outros querem o poder menos centralizado, na mão das províncias, né? Então, uma briga política constante. Então, o cenário, a maior característica política do período regencial, né, ele, de acordo com o texto, só pode ser representado por... Bom, é o que a gente vai ver agora, né? Vamos ver alternativa por alternativa.
O cenário ele tem a seguinte característica pela instalação do regime parlamentar. Regime parlamentar. Essa coisinha aqui, regime parlamentar, só foi instaurada no segundo reinado, com Dom Pedro II, onde nós tínhamos o chamado parlamento às avessas, certo? Que era um parlamento que, enfim, tinha pouco poder, mas só existiu no segundo reinado. B. A realização de consultas populares. Gente, pelo amor de Deus, né? O Brasil tem um histórico de não dar nenhuma ou pouca liberdade que o povo participe da vida política. Principalmente as eleições daquele período, que eram muito restritas. A poucas pessoas, a poucos letrados, né? A apenas também algumas pessoas da elite. Então, imaginar que realizavam consultas populares é um pouco absurdo, né? E, pô, se eles realmente tivessem ouvido o povo, por que tantas revoltas regenciais? Não é? Poxa, né? Não cola. A B não. Alternativa C. A indefinição das bases institucionais. Indefinição das bases institucionais. Isso aqui é legal, viu? Vamos deixar quietinho aqui, tá certo? A D. A limitação das instâncias legislativas. Não houve isso, tudo bem, certo? Porque houve o debate dentro do poder legislativo. Então, isso aqui não caracteriza tanto, né, o período regencial. Alternativa é radicalização das disputas eleitorais? Não, tudo bem. É inexpressível qualquer disputa eleitoral nesse período, porque nós temos uma forte mão, né, do poder regencial, que controlou o país naquele período enquanto não tinha um imperador. Então, o que tem de certo aqui é a alternativa C, indefinição das bases institucionais, tudo bem? No texto, como a gente viu, são uma série de ideias que estão em disputa no campo político do Brasil daquela época, tudo bem? Então, indefinição é a melhor palavra para definir o que é que nós temos. Porque, primeiro, você tem um período dos liberais que estão controlando o país, que aí você tem maior liberdade política, né? Você tem descentralização do poder, mas aí você também tem os conservadores lutando para que esse sistema acabe, e quando eles conseguem entrar no poder, eles destroem esse sistema, volta à centralização. Então, é uma indefinição constante de qualquer base institucional. Por isso, a C é a resposta, é a alternativa correta dessa questão, tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, meus queridos e queridas. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários, ou então, né, a gente vai se comunicando aí